outubro de 1303. É noite quase fechada. Faltam apenas alguns minutos para que os primeiros raios de sol iluminem o futuro campo de batalha. A companhia Almogávar está cercando o acampamento turco e tem uma ordem: não devem ter piedade. Quando amanhecer, devem gritar desperta-ferro com todas as suas forças e avançar sobre os turcos, que, confiantes, não têm nenhum único piquete de guarda. Após partir de Constantinopla, a grande companhia Almogávar, também conhecida como Grande Companhia Catalã, chegou à costa da península de Artaqui. E o que é isso? Bem, é esta península aqui. A ideia era que fosse uma base de operações terrestre, de onde lançar as futuras campanhas. Afinal de contas, já que o istmo é estreito, seria facilmente defensável contra um ataque turco. Na verdade, nesta península, havia tropas bizantinas sitiadas pelos turcos. E eles conseguiram resistir ao avanço sarraceno graças a um muro que os protegia. Em outubro do ano de 1303, os mercenários aragoneses desembarcaram na península e substituíram as tropas bizantinas ali aquarteladas. Roger de Flor descobriu tudo o que pôde sobre os atacantes pela boca dos defensores. Ao que parece, após as contínuas derrotas bizantinas, os turcos circulavam livremente pela Anatólia e queriam eliminar a cabeça de ponte que representava Artaqui. Confiantes em sua superioridade numérica e de qualidade, os turcos acampavam onde queriam, sem estabelecer piquetes de guarda nem levar em conta se o terreno lhes era favorável. Um erro comum entre aqueles que se veem como vencedores? Rogério de Flor enviou vários pares de exploradores para encontrar os turcos. Eles deviam estar perto para vigiar o que acontecia na península. De fato, estavam a apenas algumas léguas de distância, perto de Císico, e o mais importante de tudo, por não terem piquetes de guarda, nem temerem nada. Eles não tinham ficado sabendo da chegada dos almogávares. O líder mercenário entendeu claramente. Eles precisavam partir o quanto antes e pegar os muçulmanos de surpresa em um ataque inesperado. Ele reuniu seus oficiais e deixou uma coisa clara: não haveria piedade. Eles fariam jus à sua fama e executariam todos os turcos, sem importar sexo ou idade. Sua intenção era que a notícia se espalhasse como pólvora e que os futuros inimigos temessem os almogávares. No entanto, alguns oficiais o olharam com a testa franzida, discordando. Não por ética nem nada disso, mas porque se os matassem, não poderiam escravizá-los e, portanto, não obteriam um benefício maior do que o saque que conseguissem. Roger de Flor, sabendo que a unidade era necessária, propôs uma alternativa. Todos os homens com mais de 10 anos seriam mortos, mesmo que se rendessem. Os menores seriam escravizados. Entre as mulheres, apenas as mais belas seriam escravizadas. Com as demais, podiam fazer o que quisessem, mas em última instância, também tinham que executá-las. Os oficiais aceitaram. Tudo foi preparado para a marcha. Eles não carregariam tochas para não revelar seus movimentos e também cobririam as peças de ferro com trapos, para que não tilintassem ao caminhar e assim evitar fazer barulho. Quando chegou a noite e o último raio de sol se desvaneceu na escuridão, os almogávares partiram de seu acampamento. Aqui devo destacar um detalhe importante. À frente da coluna marchavam 3 bandeiras, a do megaduque Roger de Flor e a do imperador de Bizâncio, o que é habitual nos exércitos medievais. No entanto, além disso, marchavam com a bandeira da coroa de Aragão, com a permissão do imperador. Pois acreditavam que, se esse estandarte fosse para a batalha, seriam invencíveis. Era algo como a cruz para os cruzados ou a oriflama para os franceses. Trazia moral, dava segurança ao exército e podia reduzir a moral inimiga, se eles também acreditassem que esses estandartes tornavam invencível o exército que os carregava. Em pouco tempo, chegaram às proximidades do acampamento turco,
assim como os bizantinos haviam prometido. Não havia piquetes de guarda, não havia sistemas de alarme, não havia ninguém que não estivesse festejando ou dormindo. Do início da coluna aragonesa, podiam-se ver as fogueiras inimigas, cercadas de pessoas cantando, bebendo e dançando, celebrando sua rápida expansão e a iminente desintegração do Império Bizantino. Mas eles não tinham consciência de que novos mercenários haviam chegado para mudar o curso da guerra. Roger deu ordens rápidas. Eles deveriam cercar o acampamento. Deveria haver tropas em 360 graus. Os almogávares marcharam para cumprir suas ordens. Como um rio, foram fluindo ao redor do acampamento, tomando posições e esperando o sinal de seu líder. Roger, por sua vez, estava no comando direto da cavalaria leve, almogávar. A armadilha estava pronta. Os turcos continuavam rindo, sem perceber que milhares de olhos os observavam das sombras. Os almogávares tiraram os panos que envolviam as peças de metal, desembainharam cuidadosamente suas armas e esperaram. Esperaram 1 hora, 2, 3. O barulho no acampamento turco ia desaparecendo. Conforme os soldados iam dormir bêbados, cansados de tanta festa. Então, no horizonte ao leste, apareceu um raio de luz que partiu a noite em 2. Novos raios apareceram e a escuridão quase total que havia reinado até então começou a desaparecer. Era a hora. Roger de Flor desembainhou sua própria espada, encheu os pulmões o máximo que pôde, ergueu-se sobre sua cadeira e gritou com toda a força. O grito de batalha desperta ferro. A planície ao redor do acampamento ganhou vida e ecoou o grito de batalha. O chão começou a tremer, a vibrar. A cavalaria de Roger liderava o ataque, galopando velozmente em direção ao acampamento. Os turcos começaram a acordar, sem saber o que estava acontecendo, e aos poucos começaram a sair das tendas armados apenas com uma espada simples. Logo, a cavalaria almogávar chegou ao acampamento e começou a passar todos os turcos que apareciam em seu caminho pela espada. As lâminas subiam e desciam, regando com sangue muçulmano os campos de Císico. Logo chegou a infantaria, rugindo como feras selvagens, esfarrapados com cabelos desgrenhados e barbas proeminentes. Pareciam criaturas do submundo. Atacavam as tendas, os soldados, as famílias. Nada importava. Eles só tinham um objetivo, um pensamento em suas cabeças: matar. Os turcos tentavam defender suas posições individualmente, sem tempo para se organizarem, mas eram teimosos. Você não pode tentar vencer um almogávar em combate singular, pois é aí que esses mercenários eram excelentes. Os turcos caíam às dezenas, às centenas. E vendo que toda resistência era inútil, os primeiros soldados começaram a se render. Mas os almogávares estavam sedentos de sangue e tinham ordens de não ter piedade. Quando viam um soldado largar as armas e se ajoelhar, simplesmente o esfaqueavam. E seguiam em frente. Quando viam um homem sair da tenda com sua família, iam atrás dele, matavam o soldado e então perseguiam a família até alcançá-los. Se a mulher fosse bonita, eles a capturavam, se não, a executavam. E quanto à criança, se tivesse mais de 10 anos, também a matavam. Em menos de 1 hora, o acampamento turco havia sido devastado. A carnificina era monstruosa. Tinham separado os escravos de um lado para mantê-los sob controle. E agora era o momento de ir de tenda em tenda, para saquear tudo e assassinar qualquer soldado que estivesse escondido ou fingindo estar morto. Era, de fato, uma operação de extermínio. Segundo a crônica do valenciano François de Moncada, nessa batalha houve 13.000 mortos. Uma loucura. O butim conseguido era imenso, já que os turcos haviam passado meses saqueando as populações bizantinas e o haviam acumulado em seu acampamento. Naquela mesma tarde, os almogávares partiram rumo à península de Artaqui. Consequências?
Várias galés foram enviadas com butim e escravos para Constantinopla, e Roger de Flor aumentou seu poder na corte imperial. Mas, claro, essa vitória não agradou a todos. Os genoveses, por exemplo, especialmente após o massacre que sofreram. Deixo o vídeo acima para você. Eles detestavam os almogávares e, portanto, abominavam suas vitórias. Miguel, príncipe de Bizâncio, também não via com bons olhos a vitória, já que alguns mercenários haviam conseguido vencer, onde o exército imperial havia fracassado. Ao chegar ao acampamento, decidiram reforçar as defesas da península para poder deter um possível contra-ataque turco. Em novembro, Roger de Flor partiu para Constantinopla para ver sua esposa e ter uma audiência com Andrônico. Quem deveria pagar os salários da companhia? Mas, claro, vou fazer uma pergunta para vocês. Já sabemos que Frederico, segundo da Sicília, queria que os almogávares saíssem da ilha, porque, em tempos de paz, causavam muitos problemas. Em Constantinopla, novamente, eles causaram muitos problemas, acontecendo o massacre dos genoveses mencionado anteriormente. O que vocês acham que vai acontecer agora que não há guerra? Que eles têm pela frente vários meses de inverno ociosos e sem Rogério de Flor para controlá-los. De fato, você acertou. Eles voltaram a causar problemas. Acontece que, na ausência de Rogério, os almogávares, pouco a pouco, foram dando vazão aos seus instintos mais primitivos. Eles tinham gastado quase todo do dinheiro em jogos, álcool e cortesãs. E quando o dinheiro acabou, eles se entregaram ao saque, pilharam toda a região, executando quem se opunha. A mesma crônica conta que eles estavam devastando tanto aquela terra que os gregos pediram ajuda à irmã do imperador Andrônico. Ela teve que suplicar a Rogério que ordenasse a cessação imediata dessas ações e que disciplinasse seus homens. Ambos marcharam para na península e Rogério pagou aos seus homens os salários que lhes devia, sob o olhar atento da irmã do imperador. As coisas então se acalmaram e os almogávares, além disso, receberam uma nova notícia. Tinham um novo objetivo: Filadélfia. E, dada a situação em que haviam deixado a península e a forma como haviam se comportado, o imperador os exortava a partir o mais rápido possível para recuperar a cidade. Mas isso vamos conhecer no próximo capítulo.